Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Orientando Famílias. Aqui a gente fala sobre como melhorar a relação entre pais e filhos e, consequentemente, trabalhar num nicho que nos permite, dentre as muitas realizações de trabalho, viver efetivamente da psicologia. Somos muito realizadas por escolher esse caminho nada convencional dentro da nossa profissão, mas que é um caminho que a gente entende que é absolutamente revolucionário e que é o futuro aí, e que representa um futuro importante no nosso trabalho clínico. A Fabi já está entrando e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, muito em função dos últimos acontecimentos que a gente acompanhou. A gente vai falar um pouquinho sobre como a orientação parental ela pode ser, né, e ela deve ser esse espaço de a gente trabalhe prevenção da violência, né? A gente tem visto... Ei, Fabi, boa noite. Boa noite. A gente tem visto números alarmantes aí, né, de violência, de escalada da violência, e chegando cada vez mais ali, violências de todas as ordens, né, aquelas que a gente já conhecia, já acompanhava, já temia, e agora não sei se uma nova onda, mas uma intensificação, um aumento de casos, né, de violência, inclusive nas escolas, entre os próprios adolescentes, entre as próprias crianças. E como profissionais de saúde mental, assistir passivamente a isso, eu acho que não é uma opção, né? Então a gente vai precisar pensar como é que do nosso lugar de fala, do nosso espaço de atuação, a gente consegue trabalhar alguma coisa. E aí cada um dentro da sua realidade, né? Imagino que quem trabalha aí nas escolas esteja e possa estar pensando políticas institucionais, quem trabalha em instituições públicas da mesma forma. Mas a gente que trabalha com orientação de pais e que fala de parentalidade, que estuda isso, que respira isso, a gente quis trazer também essa discussão para esse espaço, que acaba sendo um espaço privilegiado, né? A gente está com poucas pessoas aqui na live, mas a gente sabe que muita gente vai assistir gravado, muita gente vai encaminhar, né, a live, e essa mensagem acaba chegando para mais gente. Então, aproveitem para participar, contribuir com esse debate, porque o que a gente vem pensando é exatamente qual é a nossa parte, a nossa contribuição para minimizar, para prevenir mesmo, né? Eu acho que a psicologia durante muito tempo, e até a forma como ela nasceu, está muito atrelada ao pós, né? Então, ao pós-adoecimento. Então, quando a pessoa já está adoecida, quando a gente já tem ali um transtorno, quando a gente já tem um problema. Mas cada vez mais a gente vem caminhando e vem trazendo, né, a nossa profissão para o campo da prevenção. E com a violência não pode ser diferente. E aí eu particularmente fiquei muito mobilizada com a situação da menina que eu postei, né, ontem. O caso já aconteceu há mais tempo, já tem mais de uma semana, mas eu fui parar para ler, para entender, para tentar entender, né, enfim, mais recentemente, e fiquei muito comovida, né, porque a menina tem a idade da minha filha, e até onde foi investigado, porque a gente sempre sabe que depois as informações vão surgindo, então não estou aqui para promover nenhum tipo de sensacionalismo, para expor a família do adolescente que foi o agressor, nada, né, para trazer nenhum tipo de julgamento, mas fato é que a gente supostamente aí, até a apuração, supostamente não, a menina faleceu, né, mas a apuração até o momento, as investigações apontam, as testemunhas falam que ela negou um beijo, e por negar um beijo de um menino, ela foi exposta a esse nível de violência que levou à morte. A menina tem a idade da minha filha, tem um nome muito parecido com a minha filha, então digerir isso é uma coisa que eu não tenho conseguido, e na verdade eu nem quero, né? Porque eu acho que a hora que a gente também normaliza de alguma maneira, ou que a gente fica esperando o próximo caso, né, para se indignar, a gente também sai desse movimento, desse estado, eu acho, de inquietação que é importante para a gente tentar promover alguma mudança. E aí, pensando, né, o meu convite para vocês hoje aqui, exatamente junto com a Fabi e comigo, a gente pensar
como é que a orientação parental pode ser e deve ser esse espaço de prevenção. E aí, a primeira lógica, né, para propor essa discussão que eu trago para mim, de fato, a prevenção da violência ela precisa começar na infância. E se ela precisa começar na infância, e talvez de fato ela seja mais efetiva quando ela começa na infância, não que a gente não possa, né, trabalhar isso depois, se ela é mais efetiva quando ela começa na infância, a gente então precisa olhar para os espaços onde essa criança circula, para onde ela está se desenvolvendo, quem está cuidando dela, que valores que estão sendo transmitidos para essa criança, para que, de fato, ela não se torne ou tenha menos probabilidade de se tornar, ou seja, tenha menos condições aí de se tornar uma criança violenta no futuro. A gente sabe que a questão da violência também é multifatorial, não depende só do ambiente, né? Não depende só de fatores externos, mas depende muito, especialmente a violência, né? A agressão física, a tentativa, né, de homicídio ou homicídio, como aconteceu no caso dessa menina. Ele é uma questão que tem muita influência, sim, ambiental. E se tem uma influência ambiental, a gente precisa olhar. É meio óbvio essa conclusão, né? A gente precisa olhar para o ambiente e para o ambiente de desenvolvimento das crianças. Então, não tem como esse trabalho não passar pelos pais. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Assim. Não tem como esse trabalho não passar pelos pais. E aí eu, né, queria ouvir a Fabi, mas assim, não só no sentido deles praticarem uma educação respeitosa, ou de atenderem, ou de seguirem regras de uma educação respeitosa, mas de fato trazerem com mais intencionalidade para o cotidiano, para o projeto parental deles, valores, assim. Valores que afirmem a vida, valores que afirmem o direito do outro, de existir, de dizer não, né, de não fazer o que eu quero. Enfim. A gente pode falar, de fato, de um aumento de violência entre crianças e adolescentes. Isso já está sendo um debate discutido, inclusive academicamente, já tem alguns... eu pesquisei muito na época que eu fui participar lá do Renovation, né, sobre o acesso precoce a celulares e redes sociais. Então, já tem algumas pesquisas tentando quantificar mesmo e qualificar esse aumento da violência entre crianças e adolescentes, que é uma coisa que nos chama atenção e eu acho que quando a gente fala desse aspecto ambiental, a gente precisa cuidar efetivamente dos pais, que é o nosso propósito, né, de trabalho da orientação parental, e ajudá-los a se questionar quais acessos, a que acessos, eu acho que a gente volta ao mesmo tema da adultização. E com esses casos, que são casos de extrema violência, eles começam a ser naturalizados por essas crianças e por esses adolescentes. O que, às vezes, começa com uma brincadeira e para nós adultos é muito claro que não é uma brincadeira, mas para a cabeça de uma criança ou de um adolescente, né, que ainda não mede as consequências, que ainda não tem estruturado, né, essa capacidade de avaliar riscos, é muito perigoso. Então, eu acho que tem uma naturalização da violência, algo que está banalizado, junto com a própria fase do desenvolvimento, né, que é aí uma fase em que essa criança e esse adolescente correm mais riscos, de fato, de tomarem decisões impensadas e né, pouco calculadas. Então, eu acho que isso passa tanto pela educação, tanto pela relação que se estabelece com os pais, quanto pelos acessos que eles têm através de jogos, redes sociais, enfim. E aí isso não basta só também eles, né? Assim, a gente não está falando de uma questão que é resolvida individualmente. E acho que essa é uma situação que é resolvida de uma forma coletiva. Exatamente, até porque
no caso específico da Alicia, dessa menina, ele denuncia, né, por exemplo, como essa violência contra meninas, mulheres, ela de fato é estrutural e ela está se mostrando cada vez mais precoce, né? Então tem um atravessamento aí importante, por isso que no vídeo que eu gravei ontem eu falei, gente, isso tem nome. A gente pode não querer tocar nesse terreno aí na hora de discutir, né? Mas o que aconteceu com ela tem nome. Não é uma briga que não dá para categorizar como todas as outras. Não é um desentendimento como qualquer outro que culminou com uma morte. No caso dela, especificamente, a gente tem um atravessamento importante, sim, né? Claramente ali do machismo estrutural, da misoginia, disso que eu não estou dizendo que aquele adolescente, eu não estou falando daquele adolescente, daqueles adolescentes, eu não conheço essas pessoas, não estou falando que a família deles é ou pensa dessa forma. Eu estou dizendo que em algum momento eles se sentiram autorizados a fazer isso. E aí a gente tem essas camadas todas que você destacou. A gente tem menos controle do impulso, a gente tem o fenômeno do próprio grupo, que é instigar. Então, não sei como a coisa toda foi se desenrolando ali, mas muito possivelmente não teve ninguém ali naquele grupo para tirá-la, para protegê-la, né? Ou para parar, para conter esse menino. Esses dias, inclusive, eu fiquei pensando nisso porque esses dias a gente estava falando sobre confusões, sobre brigas, exatamente violência de uma forma geral, e meu marido falou, gente, no rolê, eu sempre vou ser o cara que vai tirar as pessoas da briga. E o quanto que isso é interessante em termos de construção da identidade dele. Poder ter uma masculinidade onde ele não vai ser o cara que entra na briga. Onde ele não vai ser o cara que precisa provar nada pra ninguém. Porque a gente estava numa conversa onde as pessoas estavam falando, não, mas nesse caso eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia brigar, eu ia discutir. Ele falou, gente, eu sempre vou tentar ser o cara que vai tirar as pessoas, que vai tirar, assim, que vai acabar com aquela história pra gente depois resolver. E isso, assim, trazer isso. E aí, depois dessa conversa, eu falei com ele, então traz mais isso com intencionalidade, né, para modelar o comportamento do nosso filho, porque eu acho importante. Talvez a gente está tentando, mas vai que, né? Vamos trazer com mais intencionalidade. Eu acho que esse pode ser um caminho, né, dentro do trabalho da orientação parental, resgatar com esses pais quais são os valores deles. Não é ficar dando aulinha, gente, sobre pauta nenhuma, nem fazer da clínica um palco de militância. Não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando da gente entender com essas famílias quais são os valores que eles gostariam de transmitir aos filhos e ajudá-los a fazer isso com intencionalidade. Porque eu acredito que a maioria não vai chegar e falar assim, não, eu quero que um dia meu filho bata numa menina quando ela disser não para ele. Mas talvez seja uma família que tenha muita dificuldade, por exemplo, colocar limite. E isso vai precisar ser trabalhado. Talvez seja uma família que reprime tanto que essa é criança ou adolescente, aí eu não estou falando só das meninas, não, acho que os meninos também têm que aprender a se posicionar e a dizer não para outras formas de violência que eles vão encontrar ao longo da vida, mas o estilo parental, por exemplo, é algo que também vai influenciar muito nessa equação toda, né, que no final pode culminar aí com uma tragédia, assim, com uma fatalidade. Sim, porque eu acho que isso tudo acaba se juntando, né? O fato, por exemplo, disso ser resultado de um machismo estrutural, de uma misoginia, isso é potencializado justamente por esse movimento de manada que a gente encontra nos grupos. Nos grupos, e aí não necessariamente os grupos presenciais, porque quando a gente estava limitado aos grupos presenciais, tinha aí uma limitação mesmo espacial, né? Você não conseguia ter acessos facilmente a esse tipo de grupos ou de pessoas que pensam da mesma forma, ainda que seja para o mal. Então, eu acho que cuidar desses espaços e dessa cultura dentro de casa é muito importante. E tem um ponto que eu acho que precisa ser trabalhado, tanto em meninos quanto em meninas, é a questão justamente assim, isso precisa ser de uma forma muito intencional, de você empoderá-los para ir contra o grupo, dependendo do quanto que aquela ação está condizente com os seus valores.
Porque isso é muito difícil para uma criança, isso é muito difícil para um adolescente. É muito difícil pelo ponto de vista relacional e muito difícil pelo próprio ponto de vista cerebral. Tem uma pesquisa super interessante que eu li nessa época que eu estava lá me preparando para o Renovation, que é uma pesquisa que, não sei se é 2015, não é nenhuma pesquisa tão recente assim, mas ela é a primeira pesquisa estudar as quantidades, né, o quanto que a quantificação interfere nas tomadas de decisão do adolescente. Então, eles trazem um certo número de adolescentes e eles simulam uma rede social. Eles pegam algumas fotos desses adolescentes, pegam algumas fotos neutras e algumas fotos de tomadas de risco. E aí eles colocam nessas três fotos, eles colocam um número acima da média de curtidas. Eles dividem as fotos em três partes. Então, uma parte eles dão curtidas acima da média, uma na média e outra abaixo. E eles começam a avaliar a neuroimagem diante dessas figuras, tá? E o interessante, eu acho que o mais interessante é, obviamente, as fotos mais curtidas deles próprios são as fotos que dão mais prazer, são as fotos que os engajam, que fazem curtir mais. Então, quanto mais curtidas tem, mais eles engajam. E a foto. Aí o que me chama a atenção é a questão da tomada de risco. O que eles percebem é que, diante de uma foto neutra muito curtida, eles a parte de ponderação do cérebro não é ativada normalmente. A parte de tomada de risco, então as fotos de tomada de risco que tem muitas curtidas, elas diminuem a ativação da área de ponderação. Então, quando eles estão no efeito manada, quando eles estão diante de um engajamento social, eles tomam mais riscos, isso é um movimento cerebral. Eles acabam tomando mais risco porque justamente eles estão ali com engajamento. Tá? Então, não é só uma questão relacional, há algo ali de um comportamento espelho em termos de grupo. Exatamente, exatamente. Que os torna, portanto, né, assim, o que torna, eu costumo brincar, assim, quando eu tô num grupo de mães, assim, quando eu tô num grupo onde eu tenho mais intimidade, o que torna o alecrim dourado de todo mundo exposto, como um possível ali, alguém que vai fazer uma besteira, né, que vai assumir um risco completamente desnecessário. Né? Então, essa ideia, que é uma ideia também para desmistificar com os pais, que é essa ideia de que necessariamente um adolescente que transgride, né, num nível como esse, é um adolescente problemático, é um adolescente com um transtorno mental. Não, a maioria não. Inclusive, né, quando a gente estava naquela onda ali toda de atentado nas escolas, algo que se discutia muito era isso. A maioria daquelas pessoas não tinham nenhum diagnóstico psiquiátrico. Eu fico lembrando de uma questão minha na adolescência. Eu pratiquei um bullying que, assim, eu tenho um arrependimento, assim, eu não sei qual marca aquilo trouxe para aquela menina que era da minha turma e que todo mundo agia da mesma forma pelo peso dela. Então, era uma coisa que era de uma sala inteira. E eu sempre fui um pouco até como uma das minhas filhas, muito empática, uma pessoa muito empática, muito cuidadosa com os outros. Então, assim, de fato, a gente vai, o adolescente, a criança vai pelo grupo. Então, esse é um ponto que eu tento trabalhar muito aqui em casa, que é colocá-los para pensar que, independente se ela vai correr algum risco no grupo, ela precisa se colocar. Ela precisa estar do lado dos valores dela. E que ainda assim eu acho que a gente fica fantasiando até de que aquele grupo vai ser excluído, mas se você tiver de fato um valor para aquele grupo, você não vai ser excluída. Talvez você seja até ouvida. Exato. E que você vai influenciar positivamente aquele grupo. Eu falo muito também dela procurar por semelhantes,
Opa, estão me ouvindo? De procurar por semelhantes. Dela poder também se juntar com pessoas que tenham valores semelhantes para a vida dela ser mais fácil, inclusive, para ela conseguir, né, também ter um grupo que a valide nesses momentos que ela precisa se afastar de um outro grupo, que a proteja. São coisas que eu também trago muito para o debate, para a conversa com ela e que a gente pode trazer para reflexão com os pais. E um outro ponto que eu acho que é muito bem clínico, assim, né? Bem coisa do trabalho clínico, bem coisa que a gente pode fazer do trabalho do psicólogo como forma de prevenção, gente, e com os pais, inclusive, é investigar com eles o nível de letramento emocional de todos os integrantes daquela família, dessa família. Porque muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, a violência, ela também vem, ou a agressão, ela vem por uma dificuldade de autorregulação. Então, eu fiquei tão frustrado, eu fiquei tão... Eu me senti tão humilhado com aquele não representou para mim algo, né? Tão vexatório ali na frente daquele grupo que era importante para mim, que impulsivamente eu vou tomar uma decisão para dar conta daquilo que eu estou sentindo sem nem entender o que é aquilo. E muitas vezes os pais não conseguem fazer nada em relação a isso, porque eles mesmos não sabem. Muitas vezes eles não sabem acolher os filhos. Eles não foram letrados emocionalmente. O que eu estou chamando de letramento emocional? Gente, o básico, assim, alfabetização. Pensa no que seria um letramento do ponto de vista da alfabetização ABC, né? Alfabetização escolar. É isso que eu estou chamando. Todo, sabe, aquele processo simples ali, didático ali da autorregulação. Então, eu percebo que existe alguma coisa acontecendo comigo, eu consigo dar um nome para isso e eu decido o que eu vou fazer com isso. Isso seria algo funcional, de preferência. Isso seria um processo aí de regulação emocional bonitinho, né? Funcional, saudável, que permite a vida em sociedade. E muitas vezes os pais também não sabem fazer isso, então eles nunca ensinaram, nunca modelaram isso para essa criança. E isso é uma outra falha, né? Isso é uma outra falha que deixa os adolescentes, por exemplo, expostos a praticar e a experimentar e a praticar a violência. Porque se eu não sei o que eu estou sentindo, se eu não sei dar um nome para isso, como é que eu vou, inclusive, me posicionar? Do tipo, nossa, eu estou sendo colocada contra a parede aqui. Eu preciso perceber que isso está acontecendo. Né? Eu estou sendo colocada contra a parede, meus valores estão sendo questionados, eu estou me sentindo dessa ou dessa forma com isso, e eu vou decidir fazer aquilo. É complexo esse processo. E aí, quanto menos letrado emocionalmente, né? Quanto menos recursos de autorregulação eu tenho, menos eu vou lançar a mão disso num momento delicado, né? Como esse. Então, a falta de elaboração emocional é uma coisa que dificulta muito, só que a gente precisa pensar que não tem como a gente ajudar ou orientar os pais a fazerem isso, dar dicas para os pais para fazerem isso, por exemplo, num processo de orientação, se a gente não checou com eles a capacidade deles, inclusive, de fazer isso em relação às próprias emoções e aos próprios sentimentos. E algo que a gente percebe que é uma vulnerabilidade grande, uma fragilidade grande das famílias, de uma forma geral. Esse é um ponto importante porque eu acho que a avaliação dessa capacidade de regulação emocional dos pais, porque eles só conseguem letrar a criança emocionalmente se eles têm essa habilidade, né? Essa é uma habilidade dentro do paradigma da parentalidade consciente e que a gente só vai conseguir observar e trabalhar isso clinicamente se nós conhecermos os indicadores que são indicadores estruturais da parentalidade. Porque se a gente não tem consciência desses indicadores, a gente não consegue atuar clinicamente com intencionalidade. E esse é o papel do psicólogo que trabalha com a parentalidade. É avaliar, ajudar os pais a enxergarem pontos cegos dentro da sua própria parentalidade, para que eles possam, a partir disso, trabalhar com as crianças, né? Trabalhar, educar, né? Desenvolver os filhos de uma forma saudável. Um ponto que você trouxe, que eu acho que é bem paralelo aí essa questão da regulação emocional,
que é algo que a gente vem discutindo aqui, que é uma grande crítica minha, é essa tendência a entender a frustração como uma atitude autoritária. Porque se a gente junta um adolescente, uma criança que não consegue se regular emocionalmente com uma criança, com essa mesma criança que nunca experimentou ser frustrada num ambiente seguro, essa criança se torna uma bomba atômica. E por isso que é tão importante os pais terem autorização de frustrar seus filhos, porque quando a gente frustra dentro de casa, a gente está frustrando dentro de um ambiente saudável, de um ambiente seguro, de um ambiente onde o amor é garantido. É claro que existe uma forma de fazer, uma forma mais facilitadora, que não seja agressiva, mas os pais hoje, eles não se sentem autorizados em seu próprio sentido de autoridade dentro daquela hierarquia familiar. Sim. É muito comum os pais perguntarem pra gente, mas Fabiana, eu posso fazer isso? Ou eles já chegarem meio rendidos, né? Assim, do tipo, não tem como, né? Porque aí, assim, todo mundo tá com o celular, eu tenho que dar o celular, assim, né? Eles chegarem meio que vitimizados, assim. Já meio nessa posição mesmo de rendição ao sistema. Mas o que eu tava falando era que ou eles chegam pra gente nessa posição já de não, sem protagonismo. É o que eu queria dizer, né? Não, Do tipo, tô bem sem disposto, todo mundo autoridade. tem celular, todo mundo tem rede social, não tem como eu negar isso. Foi o que eu escutei do secretário municipal de educação num painel lá no Renovation, ele contando que uma mãe, né, quando logo depois assim que se instituiu a lei de proibição dos celulares na escola, virou-se para ele e falou: "Olha, graças a Deus que você criou essa lei, porque pelo menos na escola eles não estão no celular, porque em casa eu já perdi a guerra". E é doido pensar isso, né? É muito. É muito doido. E uma estratégia que eu uso bastante na minha casa, e eu tenho ajudado os pais a pensarem sobre isso, porque é importante. Eu acho que pra gente, pessoal novo que tá chegando, que não conhece muita gente, a gente não trabalha com uma orientação parental normativa, né, com uma receita de bolo, onde a gente vai ensinar para os pais estratégias educacionais supostamente universais que vão funcionar para todo mundo. Não, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui, que a gente traz de orientação, a gente está trazendo exemplos de casos clínicos nossos, né? Enfim, coisas que funcionaram ali em muitos casos clínicos e que funcionam também na nossa casa. Mas algo que eu percebo que vem funcionando com muitas famílias e que tem tudo a ver com o que você falou sobre empoderar as crianças e os adolescentes para se posicionar, para ter um posicionamento, uma opinião, né, e sustentá-la no grupo, é esse, por exemplo, essa coisa aqui na nossa família. Então, uma frase que eu uso muito: na nossa família, a gente não grita, a gente não bate, a gente não usa violência. Na nossa família, a gente não libera o YouTube, né, para assistir sei lá o quê. Na nossa família não acontece, ou as coisas acontecem de uma determinada maneira. E é tão interessante ver isso, porque eu uso isso há muito tempo, né, com os meus filhos. E aí, esses dias, eu estava escutando uma conversa dos dois no banco de trás do carro. E aí, o meu filho falou alguma coisa, reclamando de alguma regra, óbvio, de alguma coisa que eu coloquei. E aí, minha filha, você não entendeu até agora que na nossa família as coisas funcionam desta maneira? E aí eu aproveitei o gancho dela e eu falei: filho, existem muitas formas de ser, existem muitas formas de existir, existem muitas. Só que a gente precisa escolher uma. E na nossa família a gente escolheu esse caminho, porque a gente entende que esse caminho é respeitoso, porque a gente entende que esse caminho a gente respeita o coleguinha, a gente protege vocês, né? Então hoje, inclusive, ele veio no carro falando: ai, queria comer uma porcaria, queria tanto comer uma porcaria. Aí eu falei: ai, filho, às vezes dá uma vontade. Ele: mas não era todo dia, sabe, que eu queria comer uma porcaria, que eu sei que na nossa família a gente não come porcaria durante a semana.
Falei, filho, na nossa família... Aí eu tento ressignificar de uma... Eu falei, na nossa família a gente tenta cuidar da alimentação, inclusive porque a gente tem vários problemas de saúde e tal. Mas vamos avaliar, né, se dá pra liberar uma porcariazinha hoje e tal. Então a gente veio conversando. E é interessante como eles vão absorvendo essa lógica e, de alguma maneira, isso também vai... Isso é um elemento que sustenta fora. Porque se eles se sentem parte dessa família e faz sentido para eles... muitas vezes a regra não faz sentido, mas o fato de pertencer à família e de compartilhar aquele código com aquelas pessoas que são importantes, me fazem... A lealdade, é isso que eu queria encontrar, né? A lealdade àquele sistema, muitas vezes, também nos impede de transgredir. A gente vai encontrar muito isso nos estudos sobre uso e abuso de substâncias. Em relação muitas vezes os adolescentes, eles deixam de beber, de usar droga, de experimentar, de usar droga, não porque eles não querem, mas porque existe uma lealdade ao sistema familiar. Então a gente vai encontrar isso na literatura. Existe uma lealdade. Fala, por que minha mãe... Pô, minha mãe vai ficar... Nossa, se eu chegar em casa com cheiro de cigarro, minha mãe vai me matar. Se eu chegar em casa, né, meu pai nunca mais vai me deixar sair se eu chegar com cheiro... Se eu chegar aqui, né, caindo, batendo nas paredes. E esse é o real significado de educar. Eu estava ouvindo ontem um podcast da Carla Tiepo sobre educação. E ela tentava trazer a explicação da neurociência, né, do significado de educar. E ela fala que nós temos uma necessidade, inclusive cerebral, de seguir regras. Ela traz o exemplo da matilha. E o grande papel da educação é preparar o indivíduo para viver socialmente. Nós só existimos em sociedade. Existe uma função ali daquele microsistema que é preparar esse pequeno indivíduo para viver numa sociedade maior. E ela dá o exemplo da matilha, dos cachorros dela, né? Que ela tem um cachorro que é extremamente medroso e late muito e tal, e que ele pequenininho ainda, toda vez ele olhava para um lugar e latia, e aí todos os outros cachorros iam para ver o que era, num sentido de proteção mesmo, né? E aí ela falou que eles começaram a perceber que, na verdade, não tinha nada. Então, ela falou que quando não tinha nada, o cachorro, que era lá o líder da matilha, ia lá e dava um safanão no cachorro pequeno. Ensinando o cachorro a como se portar socialmente dentro daquele grupo. Então, é claro que a gente está falando, né, obviamente, no mundo animal, e né, estamos num mundo mais civilizado, mas a educação é justamente isso. É você passar os seus valores, é você passar as regras daquela microcomunidade ali, para que esse indivíduo esteja preparado para estar numa comunidade maior, né? Para ele estar num campo social cada vez maior. Exatamente, onde ele não vai se anular para caber ali completamente, ele não vai ser adestrado, mas ele precisa organizar o modo de funcionamento dele para caber dentro daquele funcionamento. Esses dias eu fui numa reunião da escola sobre a minha filha, e aí a professora falou, olha, a única coisa que eu tenho para... que nem é uma queixa, mas a única coisa que eu tenho para falar é que, assim, ela é mais rígida, né? E eu sei que ela é. Então, ela é mais rígida. E, às vezes, ela fica muito nervosa quando os colegas querem brincar ao invés de fazer atividade. Ela quer concluir. Então, ela acaba ali querendo que as coisas sejam do jeito dela. E aí, eu perguntei. Eu falei, tá, mas e aí? Como é que vocês intervêm? E quando vocês intervêm, como é que ela reage? Aí ela falou, não, a gente sempre intervém nesses momentos que a gente percebe que ela tá excedendo ali o razoável. A gente fala... Alice, deixa os colegas opinarem também. E ela acata. E aí isso me tranquilizou, porque ela não... Se ela escalasse, né, por exemplo, então se ela não conseguisse dar conta, se essa necessidade fosse maior, que ela não conseguisse ouvir a professora, né, que ela precisasse, sei lá, sair da sala para se regular... E ela impedisse que os colegas conseguissem dar opinião ou fazer o trabalho, aí seria alguma coisa mais grave. Não que eu não esteja cuidando da rigidez, mas de fato ela tem essa característica, e essa característica dela, ela está aprendendo a adequar
dentro do contexto social e, por exemplo, trabalhar em grupo. Educação é isso. E quando a gente divide, e aí voltando ali, né, aqui, mais, senão eu vou embora. Mas para a gente ir finalizando. Quando a gente também divide isso, é muito importante, a gente estava falando disso mais cedo, né, com os nossos alunos, é super importante a gente também compartilhar, que os nossos filhos estejam, na medida do possível, eu sei que dentro da realidade socioeconômica das pessoas nem sempre é viável, mas sempre que possível que os nossos filhos estejam numa escola mais alinhada possível com os nossos valores, para a gente dividir essa tarefa. Porque a gente não pode esquecer que o caso que a gente trouxe aqui como exemplo, a violência aconteceu dentro da escola. Sem dúvida. E independente da situação, a escola está sempre num lugar de parceiro nessa educação. A gente não está falando... A criança, ela é necessariamente incluída nesse outro ambiente, que é o ambiente escolar. A partir de determinada fase, aquilo ali faz parte da vida dela. Então, a gente está falando de ambientes e de instituições, seja familiar ou instituição escola, que compartilham essa responsabilidade de educação. Então, Exatamente. essa comunicação é muito importante. E aí, quando a gente fala aqui do nosso papel do psicólogo, do orientador parental, quando a gente está diante dos pais, é a gente poder ajudá-los a tomarem mais consciência da sua própria parentalidade, entender o que precisa ali ser trabalhado na relação com a criança e também ajudá-los a buscar ajuda nos ambientes que compartilham a educação da própria criança. Que, no caso, nesse caso, é a escola. Então, se esses pais sabem antecipadamente algo que está acontecendo e que os preocupa, essa escola precisa ser acionada. Essa escola precisa compartilhar da mesma responsabilidade. Essa escola, ela tinha a mesma responsabilidade de garantir a segurança dessa menina, tanto quanto os pais. Os pais. Uhum. Exatamente. Então, há uma falha aí. Exatamente. Exatamente. É uma falha de política pública, é uma falha de instituição. E aí, a grande, assim, para a gente finalizar, a grande reflexão que a gente queria trazer hoje é: temos muitas camadas falhando. Então, que pelo menos nós sejamos uma camada profissionais de saúde mental que não falhe, que não atue no improviso. É importante que a gente receba esses pais com um pouco mais de intencionalidade, com um pouco mais de metodologia, com um pouco mais de cuidado e que a gente faça mais perguntas, que a gente seja mais investigador e menos julgador do que esses pais estão trazendo para a gente gente consiga fazer uma análise, né? Mas quem esteve com a gente aí recentemente no nosso retiro aprendeu lá a fazer um esquema diagnóstico da dinâmica familiar. A gente precisa avaliar de uma maneira mais ampla essa dinâmica, como se dão as relações dentro desse sistema, para entender o que essas crianças e adolescentes estão aprendendo sobre respeito, sobre empatia, sobre consentimento. Né? Então, falar, por exemplo, de consentimento não é sexualizar a criança. Não precisa falar de sexo para falar de consentimento. Consentimento não é só em relação ao sexo. Consentimento é em relação a qualquer coisa que o outro queira de mim e que eu não queira oferecer. E que é, enfim, uma discussão urgente. Então, se você, em algum momento, recebe paz no seu consultório, esteja mais atento, esteja mais ligado, esteja menos preocupado em dar dica, esteja menos preocupado em fazê-los entender um conceito da psicologia e esteja mais interessado em avaliar, investigar, entender, né, quais são as crenças, o que está na base do exercício dessa parentalidade, o que eles estão modelando para essas crianças e esses adolescentes, qual é o projeto parental deles, para que você possa, talvez, se for possível, se for importante, se for necessário, flexibilizar alguns dessas crenças, né, trabalhar com eles ali no nível da reflexão, para prevenir, gente, porque, de fato, os números estão alarmantes e cuidar da infância passa pelo cuidado da parentalidade. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Certo? Obrigada pela companhia de vocês na data de hoje. Semana que vem temos mais uma live nesse mesmo horário, das terça-feira às 20 horas. E a gente segue conversando por aqui, por essa rede. Tá bom? Obrigada, Beijo. gente. Tchau. Tchau, tchau.